E é uma política, né, que a gente pergunta se alguma pessoa não se sentir bem, ela se retira então da sala e depois a gente disponibiliza a aula por outros caminhos aí, tá bom? A gente agora já tem o nosso WhatsApp, né? E pediria para vocês, assim, divulgarem, para que a gente consiga que todos os estudantes participem do nosso meio mais fácil e rápido de comunicação, que é o WhatsApp, né? Quero dar boa noite a todos e dizer que estou bem feliz que 25 estudantes, né, se matricularam nessa proposta que a gente fez de IST, e eu queria explicar um pouquinho para vocês o porquê de que eu fiz essa oferta de IST dessa maneira, né? Seria muito complicado se a gente oferecesse um módulo específico da turma 2017, ou da turma 2018, ou da turma 2019, ou mesmo da turma 2020. E pensando assim, que a IST é um espaço onde a gente pode transitar com um pouco mais de mobilidade, eu propus, então, que a gente tivesse oportunidade, e serve para todos os cursos, né? Então, poderiam ter outros alunos de outros cursos se matriculando, e como, segundo a norma que a universidade estabeleceu, né, é um trabalho em que os alunos poderiam entrar voluntariamente, assim como os professores, né? Claro que, no caso dos professores, isso não é uma coisa tão simples assim, né? Nós somos servidores públicos e precisamos realmente servir o público. E a nossa maneira, né, no caso de professor, é oferecendo algo para vocês. Então, nesse sentido, eu pensei em propor uma atividade, né, que fosse de interesse dos alunos de licenciatura em ciências e que contemplasse algumas coisas que pudessem ser de interesse. E aí eu criei lá, então, a nossa IST com o nome, né? Ensino de Química e Biologia nas séries finais do ensino médio. Ah, desculpa, do ensino fundamental. Eu li uma coisa e falei outra. Por que eu pensei nessa proposta? Né? Porque nós, no dia a dia do nosso curso, a gente tem sempre a oportunidade de trabalhar alguns projetos de turma, e sempre os alunos, quando a gente tem a oportunidade de conversar nas reuniões, ou mesmo quando nós estamos no dia a dia de sala de aula, os alunos nos confrontam, né, nos perguntam, mas quando é que eu vou ter o conteúdo de biologia? Quando é que eu vou ter o conteúdo de química, né? E aí, isso é uma coisa que, em função da gente trabalhar por projeto, né, a gente entende que isso vai sendo costurado, vai sendo tramado ao longo da caminhada. Mas como a gente está nesse período remoto, né, desde março, que a gente não está sem atividade, né, nós temos uma turma aí, alguns estudantes aqui que já são formandos, que estão aqui conosco também nessa aula, eu pensei, poxa, por que a gente não pode discutir algumas coisas um pouco mais específicas e proporcionar, então, essa, esse aprofundamento, né, de alguns conceitos da área da química e da biologia. Sempre que vocês quiserem falar alguma coisa, gente, por favor, tenha a mãozinha ali, né? E vamos tornar esse momento o mais interativo possível, né? Porque é muito chato, né? Eu estou aqui olhando para um computador e falando, e vocês estão aí, só estou vendo aqui uns nomezinhos embaixo, né? E não consigo interagir com vocês. Para quem já trabalhou comigo, sabe que eu sou uma pessoa que prezo muito por essa relação com os estudantes, né? E então, vamos conversando, vamos discutindo, vamos debatendo, né? Então, essa foi uma primeira apanhada da proposta. Eu vou partilhar um pouquinho com vocês aqui a ementa, né, que eu a Sharon conseguiu entrar, então, que bom. A ementa que eu construí para o módulo, deixa eu ver aqui, acho que eu fiz alguma, opa, mais opções,
preciso compartilhar o... Tá. Eu preciso compartilhar um... Vou carregar aqui um arquivo, que é o arquivo da... Vamos ver onde é que ele está, todos os arquivos aqui. Só para vocês terem uma ideia um pouquinho de como é que eu pensei esse... Ah, que bom. Ele só aceita eu compartilhar arquivos de PowerPoint. Bom, eu não sabia disso, mas eu tenho aqui. A aula de hoje é em PowerPoint, mas eu vou falar um pouquinho, então, para vocês sobre... Vou falar um pouquinho para vocês da ideia, né, que era, que surgiu aí desse módulo. Apesar de ser uma ISH, né, eu pensei nela como uma atividade mesmo, assim, que fortalecesse a formação de vocês como estudantes de licenciatura em ciências. Eu vou falar um pouquinho aqui, então, do que eu pensei na ementa, né, um pouco dessa relação entre a química e a biologia, que surge lá no 7º, no 8º, no 9º ano, alguns conceitos básicos de química, e né, introdução da química, alguns conceitos de biomoléculas, tá? E como é que isso se dá com relação ao que vocês se deparam lá nos livros de ensino fundamental 2, lá nas séries finais ali, né, nos anos finais, no 8º e no 9º ano, né? Então, foi nessa perspectiva que eu pensei. Eu só queria reforçar para vocês que os nossos encontros, então, eles vão ser sempre às segundas-feiras, tá? Sempre às segundas. E até surgiu uma pergunta aí do Felipe, lá no grupo da turma de 2018. Poxa, o professor colocou aula sábado, nós vamos ter aula sábado à noite. Não é essa a ideia, né? A ideia ali é que a gente tenha aulas que a gente chama de síncrona, que são essas aulas que nós estamos tendo agora, e aulas assíncronas, que serão as atividades que vocês vão poder fazer, né? O nosso semestre, ele vai, nessa proposta criada pelo Conselho Superior da Universidade, até o dia 26 de setembro, tá? Então, esse é o último dia do nosso encontro. Então, até lá, para a gente conseguir cumprir as 60 horas, eu coloquei atividades síncronas, que são essas aulas interativas que a gente vai ter aqui, esse contato interativo, e algumas atividades que vocês vão fazer. Daí eu coloquei no sábado, porque eu pensei o seguinte: vamos supor que vocês se matriculassem em outras duas ISHs, ou dois módulos que fossem oferecidos. E aí, para não haver choque, eu botei no sábado, porque daí vocês terão a segunda-feira comigo. A terça-feira, eu acho que a professora Edinalva também está oferecendo um módulo, e aí eu acho que outros colegas, se eu não me engano, a professora Suzana também está oferecendo um módulo, para não haver choque dos módulos. Então, eu fiz essa proposta da gente fazer na segunda, e coloquei lá no sábado como atividade, né, no planejamento, atividade assíncrona, ou seja, atividade que vocês vão desenvolver. E aí, ao longo da semana, como a gente tem o WhatsApp, a gente pode marcar, eventualmente, horários de atendimento, horários de plantão, né? Opa, a Elaine quer falar. Eu ia perguntar se tinha possibilidade de se inscrever em mais que um ISH? Sim, Elaine, sim. Porque acho. eu até tentei e aí não deu certo. Eu até imaginei que era porque normalmente não pode, né? Nos semestres normais, tirando esse período especial, não pode. Mas enfim, eu vou falar com o Gustavo para ver se ainda dá tempo de me inscrever em algum. Isso, eu acho que o Gustavo, hoje e amanhã, ele ainda deve estar fazendo algum ajuste de carga horária. Então, é possível fazer esse tipo de... Tá? Beleza, obrigada.
Parece que o prazo é realmente assim, quando cada fizer, parece que seria depois de hoje. O Elaine, a professora Adriana, que está aqui do meu lado, ela está dizendo que seria importante você, se possível, ainda entrar hoje em contato lá com o Gustavo, porque no curso que ela trabalha no serviço social, eles estão ajustando essas coisas hoje. Então, ela acha que deve ter uma questão de prazo aí para colocar de novo lá na gestão acadêmica, né, o processo. Mas vocês tinham, que eu saiba, oportunidade de se matricular em até 180 horas, ou seja, seriam 3 módulos, né, que os nossos módulos são módulos de 60 horas, 3 módulos dá 180 horas. Então tá bom. Obrigada. Beleza? Joia. Vamos continuar? Então, foi nesse sentido. Bom, opa, vamos ver aqui. Vitor, essa questão que a Elaine levantou é realmente um problema. Tentei inscrever, porém, como entra na SL55, foi impossível realizar outra matrícula. O Vitor, tenta falar com o Gustavo, porque eu acho que é possível sim. Ele pode só fazer uma alteraçãozinha lá no código e aí a gente ajustar. Uma outra coisa, pessoal, é assim, a UFR, desde maio, ela intensificou. Opa, tem uma coisinha aberta. Ela intensificou, pessoal, desde março, a UFPR virtual. Todos nós podemos entrar na UFPR virtual, tá? A Daniela está querendo entrar. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer ela entrar. Ainda estão me ouvindo e vendo? Eu estou te ouvindo. Eu acho que essa câmera aqui não está pegando. A Daniela não está conseguindo entrar. Não estou te vendo. Tá. Professor, ela tá lá no grupo tentando entrar. Ela tá pedindo pra... Tá falando que tá tentando entrar e não tá conseguindo. Eu vou tentar achar aqui rapidamente, só um minutinho, pessoal, o e-mail que ela tem. Deixa eu ver se eu acho que eu consegui colocar ela no grupo. Estamos com 24. Daniela Cabral, vamos ver. Só um minutinho, tá, pessoal? Daniela tá aqui, Mariana. A Daniela, eu vou passar o linkzinho para ela conseguir entrar aqui. Vamos ver se ela vai. A Eliane que tava conseguindo me ver, tá me vendo ainda, Eliane? Já. Agora não. Tá uma imagem X, split, alguma coisa. Vou mandar o print no teu WhatsApp pra você ver. Estranho. Então, pessoal, todos vocês têm hoje uma conta no FPR virtual, tá? Todos nós temos uma conta no FPR virtual. Deixa eu passar aqui o linkzinho. Coloquei aqui no chat o linkzinho, tá? Como é que vocês vão entrar lá? Vocês vão entrar no FPR virtual pelo CPF de vocês, tá? CPF e a data de nascimento. Essa data de nascimento completa, 31/12/1994, tá? É com essa data que vocês vão conseguir acessar o UFPR virtual. Lá na UFPR virtual, já existe o nosso módulo, o SL55 está lá. E eu não sei se eles já conseguiram migrar todos vocês para esse UFPR virtual. Eles estavam até não tinham conseguido migrar todos ainda, porque, né, em função desses ajustes que a gente acabou de falar. Mas, na medida do possível, todos nós vamos ter acesso a isso aí. E aí, os módulos, vocês vão poder acompanhar o módulo por esse Microsoft Teams e pelo UFPR virtual.
Daí vocês podem perguntar, professor, por que a gente não faz aula pelo UFR Virtual? O UFR Virtual ainda não tem o e-aula. Vocês vão ver lá que existem umas opções, mas o e-aula ainda não está funcionando. Então, a gente tem que gravar aula em algum lugar, tipo Teams, tipo Google Meet, né? E aí, na sexta-feira eu tive uma experiência horrível, que a gente estava numa reunião no Google Meet e, de repente... Opa! Ai, desculpa. Fui eu. Entrou um negócio. Não, sou eu. Daqui. Como eu estava falando, lá no Google Meet, a gente estava fazendo uma reunião e, de repente, a gente foi invadido por hackers e foi um negócio meio constrangedor. Então, a ideia é que a gente use esse Teams, porque o Teams ele é uma plataforma que a universidade está pagando para a Microsoft e a gente vai testando. Vocês vão me dizendo aí como é que as coisas vão acontecendo e a gente vai ajustando até achar um caminho, né? Que para nós todos é novo, essa nova proposta de trabalho. Tá bom? Dentro, então, desse... Mais perguntinhas? Alguém tem mais uma pergunta? Opa, a Liliane está com a mãozinha levantada. É isso? Quer falar alguma coisa? Professor, tá dando... o senhor tá falando, mas tá falhando bastante. A fala do senhor tá falhando, a falha e a imagem. Isso deve ter... por exemplo, eu estou ouvindo um eco da sua comunicação aí. Eu acho que está com o microfone aberto. Estou me ouvindo. Isso vai um pouco de acordo com a sua conexão, né, Liliane? Eu não sei como é que é, você está falando pelo celular, se você tem uma conexão boa. Por isso que a gente vai ter, Liliane e todos os outros, a gente vai ter encontros síncronos, que serão gravados, e assíncronos, que daí são as atividades que vocês vão fazer, tá? A minha ideia para esse módulo, como está na resolução, que a gente precisa ter processos avaliativos, isso é uma questão que não é uma decisão minha, né? Mas eu pensei assim, como um processo avaliativo, vocês construírem um portfólio. Então, a avaliação, eu vou anotar aqui, a avaliação será a construção de um portfólio. Tá? Por exemplo, hoje eu vou deixar uma atividade para vocês. Aquela coisa de mandar atividade, entregar, mandar por e-mail, mandar por não sei o quê, não. No final, vocês vão ter isso tudo num arquivo PDF e vocês vão me mandar a construção dessas atividades que vocês desenvolveram ao longo do semestre, tá? Então, não há essa preocupação de que, semana que vem tem que entregar alguma coisa, não. A ideia é que vocês, então, construam esse portfólio e a gente discuta, a gente pode discutir as atividades, isso é bem importante, né, nesse processo aí que a gente está fazendo, e aí a gente vai entregar o portfólio só no final, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mostrar agora para vocês. Não, eu que consigo. Tá. Posso? Pode. A professora... Que mostre o PowerPoint ou que mostre o plano que eles têm? Pode ser tanto uma coisa quanto outra. Tá, então pode ser o plano. A professora Diana vai disponibilizar agora para nós o plano, tá? Vocês estão conseguindo enxergar? Então, aí tem mais ou menos uma ideia né, Estão vendo? Samuca tá vendo? Beleza. Então, aí estão os objetivos, né, os procedimentos didáticos, sistema de comunicação, porque tudo teve que ser refeito, tá? Desce um pouquinho ali. Só um pouquinho, a Bruna quer falar, é isso? Tá. Sabia que você ia falar. Professor, o senhor vai mandar esse plano para a gente lá no grupo? Sim. Ele está lá disponível. No Teams, que você colocar. Uhum. Vocês entraram aí no Teams, né, Bruna? No Teams, ele já está em algum lugar aí, vocês vão achar esse plano, porque eu já botei ele ontem, em materiais didáticos, a professora está falando aqui. Vamos ver, Liliane também quer falar. Professor,
Esse plano é o mesmo que a gente abaixa quando se inscreve lá para... No caso, eu me inscrevi, né? Quando eu me inscrevi, me mandaram um plano de aula do senhor. Seria o mesmo? É esse aí, sim. Eu não mexi em Tá, nada, ok, não. então. É esse, Então, mas de qualquer forma, tem aqui e tem lá na UFPR Virtual, tá? ok, eu já tenho esse daí, então. Né? Ele já está lá na UFPR Virtual também. Então, aqui, descendo um pouquinho ali, tem os procedimentos, desce mais um pouquinho, daí tem o cronograma lá, tá, pessoal? Então, no cronograma, nós vamos ter aula hoje, dia 13, e semana que vem, tá bom? Serão 2 aulas síncronas seguidas. Depois, dia 27, é assíncrona, e daí eu vou mandar um vídeo, vou mandar uma aula gravada, alguma coisa para vocês. No dia 1º, também, uma aula assíncrona. Então, é assim que vai funcionar. A gente vai controlando esse síncrono e assíncrono aí, na medida de que a gente vai evoluindo ao longo do semestre, tá bom? Ficou claro, pessoal? Alguma pergunta? Alguma perguntinha? Vamos lá, vamos falando aí, vamos falando. Tá. Então, só recapitulando aí para quem chegou por último, né? Nosso semestre ele começa dia 13, vai terminar dia 13 de julho, termina 26 de setembro. Teremos encontros síncronos, ao vivo, online, e atividades que serão assíncronas, ou seja, que vocês reservem, então, a segunda-feira ou o sábado, né, para fazer essas atividades. Caiu um negócio aqui. As aulas estão sendo gravadas. Na medida do possível, gostaria que vocês fossem entrando lá no FPR Virtual, com o seu CPF e data completa de nascimento. Nosso processo de avaliação será a construção do portfólio, né, de vocês, tá? Por parte de vocês, que depois, no final, vocês me entregarão, ok? E aí, gente, eu preparei aqui para o dia de hoje uma apresentação. Procurar, deixa eu entrar aqui, carregando meu computador, tá? Aula de hoje. Vou carregar agora um arquivo, que também já está aí, tá? Vocês também já têm esse material. Vamos ver se ele não vai desconfigurar. Vamos ver se todo mundo vai enxergar aí a aula. Todo mundo está enxergando? Agora apareceu. Apareceu. Então tá. Aprendizagem de conceitos científicos. Aprendizagem de conceitos científicos. Eu chamei essa primeira aproximação com isso, né? Vamos para... Mas o que eu quero dizer com essa aprendizagem de conceitos científicos? Normalmente, o que a gente viu ao longo da nossa caminhada, tanto no ensino fundamental e no ensino médio? A gente se deparou muito com definição. Fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, a gente tinha definição. O que é uma rocha metamórfica? O que é um sal? Então, ao longo da nossa trajetória como estudantes, e vocês agora como professores vão se deparar com isso nos livros didáticos, a gente tem sempre uma confusão do que seja uma definição e o que é um conceito científico, tá? Por outro lado, a abordagem conceitual permite ao estudante, a quem está aprendendo, identificar o sentido das palavras, baseado em quê? Em um contexto, ou seja, tudo está relacionado a um contexto. Qual é a coisa que a gente está tendo mais contato hoje em dia? A palavra pandemia, por exemplo, a palavra vírus, né? A palavra transmissão. Tudo isso está o quê? Dentro de um contexto.
E o que a escola tem nos feito ao longo da nossa trajetória de estudante? Ela sempre pega a definição e impõe a gente uma memorização. A gente tem que memorizar, né? Então, a gente foi educada nesse modelo, assim, de que a gente tem que saber quais eram os planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e o talinho do Plutão, que agora não é mais planeta, é planeta não. Então, a gente tinha essa coisa de que a gente tinha uma definição de alguma coisa e a gente tinha que memorizar, certo? Então, havia uma confusão do que seja um conceito científico e o que é uma definição em relação a esse conceito, certo? A gente foi educado nesse modelo. Só que para a gente hoje ensinar, vivenciar ciência, vocês como os professores, né? O que a gente frisa no nosso curso? A gente tem frisado o quê? Que a ciência é uma construção social e cultural. Né? Vocês, lá no primeiro semestre, o que vocês fizeram com o professor Luizão? Ou alguns não, mas normalmente é o professor Luizão que dá esse modo. Reconhecimento do litoral do Paraná. Por exemplo, a gente tenta relacionar a ciência com essa construção social e cultural do litoral do Paraná, que está sempre se renovando, que está em evolução, né? Então, a gente não pode pensar hoje que os estudantes vão se interessar pela ciência só com aquela coisa das definições, né? A gente tem que entender, nós como professores, que a gente está pensando a disciplina, construindo, fazendo planejamento, à luz da sua história, das evidências, de como é que esse conhecimento se relaciona com a sociedade no momento atual. Então, imagine que se vocês estivessem na sala de aula hoje, o que vocês iam ter que fazer? Bom, tinha que falar do que é vírus, mas, professor, do que é feito vírus? Os alunos iam enxurravar vocês de perguntas sobre o que é vírus. Né? E por que a gente se contamina? E é verdade que o vírus foi criado na China e assim por diante. Então, ia vir uma enxurrada de perguntas sobre isso. Por quê? Porque a ciência é uma construção histórica, mas que hoje ela precisa ser entendida a partir da realidade que a gente está vivendo. Ou seja, como é que esse conhecimento impacta na vida do sujeito, né? Até março, vocês acompanharam o quanto nós sofremos, o quanto a ciência, ela sofreu ataques, né? A ciência sofreu muitos ataques. E, de repente, a ciência virou, talvez, a solução para uma coisa que poderia levar à extinção do Homo sapiens. De repente, a ciência agora está sendo vista por aqueles que não gostavam de ciência como realmente alguma coisa que preste, que vale a pena, né? Ou seja, a sociedade agora está de novo valorizando a ciência, tá? Alguma pergunta? Algum questionamento? Alguma reflexão? Então, dentro dessa perspectiva, gente, tá todo mundo acompanhando? Alguém foi tomar banho, comer pipoca? Não, né? Tá todo mundo aí, né? Tá me ouvindo ainda? Eu tô te ouvindo. Ah, tá. Então, conceituação e definição. O que a escola fez com a gente, pessoal? Né? Vocês que estão aí vão ver, eu vou chamar pelo nome, ver se a pessoa... Alisson, tá aí, Alisson? Camila, Crícia, Daniel. Alô, povo, Estela, Felipe, Isaac, Janaína. Então, a gente foi educado para quê? Memorizar uma definição, certo? A gente tinha que memorizar aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Porém, essa memorização, vocês têm visto isso hoje, né? Inclusive, por exemplo, no Enem, a gente vê que hoje as provas, elas têm toda uma construção muito diferente. Por quê? Porque ela exige que a gente tenha uma compreensão da realidade que está sendo abordada numa pergunta, por exemplo, né? E aqui o texto fala o seguinte: a aprendizagem de conceitos é algo muito mais complexo do que uma simples definição. Uma definição, água, H2O, isso é uma definição, certo? Mas a definição de um conceito é uma síntese de relações que estão, o quê? De certo modo, compreendidas por parte de quem as formula. É um produto
Opa, deixa eu voltar. É um produto de uma compreensão sintética, acabada e formalizada, tá? Então, a definição é isso. Agora, a conceituação, ela passa o quê? Por a gente entender como é que essas coisas se relacionam. É uma coisa muito mais complexa, tá? Então, a gente tem lá uma série de definições nos textos didáticos, inclusive nos livros, vem algumas definições do ladinho, né, para a gente conseguir entender algumas palavrinhas-chave que fazem com que a gente perceba o que aquilo quer, o que aquela definição se relaciona com aquele conceito mais amplo que o professor está passando, certo? Bem, um conceito surge ou se configura, então, no curso de uma operação complexa. E o conceito, ele tem o objetivo de quê? De resolver ou solucionar um problema, tá? E esse conceito, ele não é uma coisa estática, ele sofre interferências, né? Ele sofre impacto das condições externas, tá? Então, não dá para a gente pensar que, quando a gente falar de conceito de água, né? Que daqui a pouco eu vou tocar nesse assunto sobre a água, que é uma palavra que a gente sabe a definição, H2O, mas como é que a gente pode extrapolar para o conceito de água aqui no litoral do Paraná? Como é que a gente pode extrapolar para uma coisa que faça sentido no sentido de solucionar algum problema, tá? Estão me acompanhando? Logo, então, os conceitos, eles são instrumentos que mediam, né? Eu hoje, como é que a gente chama o professor ali no setor litoral? Um mediador, né? Então, o conceito, ele é um instrumento que media aquilo que a gente está interpretando e como a gente está interagindo com a realidade que a gente está vivendo, né? Quando vocês fazem saídas de campo, qual é o objetivo disso? É a gente se deparar com algumas realidades e, a partir daquela realidade, a gente entender uma série de conceitos. Mas, para isso, a gente, às vezes, precisa de algumas definições. Eu preciso saber o que é rocha metamórfica, o que é rocha sedimentar, para eu entender, por exemplo, como é que se formou o litoral do Paraná. Para eu conceituar de uma maneira mais ampla o que está acontecendo na realidade do local que eu estou vivendo. Por que os mares estão subindo? Por que a água dos mares está numa temperatura mais elevada, né? Ou seja, os conceitos são ferramentas que utilizamos para pensar o mundo e também como é que a gente interage com esse mundo e com os outros, tá? Então, é dessa forma que, se vocês forem pegar agora os livros que estão sendo produzidos de acordo com o Plano Nacional do Livro Didático, na PNLD do Brasil, do Ministério da Educação. Gente, dá para alguém desligar o microfone, porque tá fazendo um barulho, tá atrapalhando um pouco. Tá roncando, né, Eliane? Tá bom. Tem alguém aqui, deixa eu ver. Oi, Eliane. Se você mostrar os participantes ali, você consegue ver quem que tá com o áudio ativado e consegue fazer mutar. Peraí. Vamos lá. Luiz Hermes, Adriana, é o Vitor Hugo. Esse sou eu que tô com o microfone ativado. Eu vou dar uma mutada aí, pessoal. Tá bom, pessoal, vou continuar aqui, daqui a pouco eu já libero aqui Tá desligado o microfone. Só fiz um testezinho aí, tá? Todo mundo me ouvindo? Tá. Então, os conceitos, aquilo que eu falei anteriormente, então, o que é definição, o que é um conceito e o que é a definição de uma palavra, né, que expressa alguma coisa da realidade. Vamos adiante. E como é que se forma, então, um conceito? Lembra que eu acabei de citar um exemplo, né, nas saídas de campo, que vocês já fizeram, sei lá, com o professor Valdo, com o professor Valentim, com o professor Luizão, com o professor Rangel. Vocês se deparam com uma realidade e, a partir dessa realidade, vocês se apropriam, né? O professor convida vocês, o professor induz vocês, o professor instiga vocês a
se apropriarem de conceitos para entender aquela realidade. Então, o processo de formação de conceitos envolve a apropriação do novo modo de falar e pensar o mundo. Então, com certeza, hoje, gente, vocês não olham mais para a palavra vírus ou para o conceito do que seja vírus como vocês olhavam antes do dia 20 de março. Né? Vocês estão hoje em contato no modo de falar, nas informações que vocês estão tendo na televisão, naquilo que vocês estão lendo, com a palavra vírus, que faz com que o conceito de vírus, ele transcenda aquelas 5 letrinhas. Ele já passa, hoje, na cabeça de vocês, por uma coisa muito mais complexa, que envolve saúde ambiental, que envolve a questão de como as pessoas estão vivendo hoje, como é que estão os arranjos sociais. Vê como essa palavra vírus, ela fez surgir uma enxurrada de eventos, né? E faz com que a gente pense e veja o mundo hoje de uma maneira muito diferente. A gente chega em casa, tira o sapato, tira o tênis, troca de roupa, joga a roupa toda na lavadora para lavar, ou vai lavar na mão, ou se enche de álcool gel. Então, tudo isso reverberou no nosso comportamento em função daquelas 5 letrinhas, vírus. Então, a ciência, né, a palavra vírus, a partir, então, do que a palavra vírus representa na ciência hoje, ela se configura de uma maneira muito diferente do que era antes do dia 20 de março. Certo? Mas para a gente poder se apropriar dessa palavra vírus, que é mais do que uma definição, né? Hoje a gente sabe, vírus é uma estrutura. O que é o vírus? Né? É um bichinho? Aqui em casa a gente brinca, é o bichinho. Não é um bichinho, né? O vírus não é um bichinho, né? Até eu vou dar qualquer um seminário falando um pouquinho daquela proposta que a gente está aí no curso de vários seminários, eu vou falar um pouquinho do que seja toda essa questão que está envolvendo, sob o olhar um pouco mais científico, né, da questão das vacinas, dos vírus e de todos esses medicamentos que estão surgindo aí. Mas, enfim, aprender ciências implica entrar em um mundo que se apresenta com uma linguagem própria. Né? De repente, vírus caiu na boca de uma criança de 1 ano e de um idoso de 90 anos que talvez nunca tenha pronunciado essa palavra vírus. Na década de 80, muitos de vocês não eram nascidos, mas eu era criança naquela época, a palavra vírus surgiu de uma maneira muito forte na sociedade mundial. Por quê? Porque existia um vírus que desencadeou uma doença extremamente grave. Quem sabe qual é a doença? Pergunta. Quem sabe responde. Qual a década? Qual era a doença que surgiu na década de 80? Né, a varíola, será? HIV? A HIV, a AIDS, exatamente, né? Então, a gente falava de vírus naquela época com medo, porque era uma coisa assim que foi um boom, né? A gente começou a ver um monte de pessoas importantes do meio artístico, principalmente, morrerem dessa doença, e parecia que aquilo ia vir uma avalanche, né, de mortes em função do HIV, da AIDS, né? Então, passaram-se 30, 40 anos. Ontem, se vocês observaram no Fantástico, pesquisadores brasileiros estão bem próximos de achar uma vacina para AIDS, né? Mas demorou 40 anos. Talvez, e eu espero que no caso do SARS-CoV, né, do Covid-19, a gente consiga, sei lá, até março do ano que vem alguma coisa. Mas, enfim, essa palavra vírus, ela parece que ficou adormecida durante esses 40 anos, né? Deixa eu ver se tem mais alguém querendo falar aqui. O Isaac foi no seu hino. Então tá. Vamos lá. Para vocês terem uma ideia, né, eu citei o exemplo do vírus, mas eu peguei aqui um pouquinho mais da química, por exemplo, o conceito de átomo. Quem lembra o que é átomo? A palavra átomo significa... Quem lembra aí? Partícula não... Divisível. Não divisível. O Heisenberg hoje tá
tá firme na paçoca, né, Heisenberg? O conceito foi retomado e modificado várias vezes na história da química. Esse era o conceito mais simples, lá do final do século XVIII, dado por Dalton. Dizia que, então, o que era o átomo? Você ia dividir alguma coisa que ia chegar numa coisa que não divide mais. Aí essa coisinha que não divide passou a se chamar átomo. Porém, a gente sabe hoje que o átomo tem uma série de subpartículas. Mas nem por isso o átomo deixou de ser chamado átomo. Ele continua sendo chamado de átomo, mesmo tendo um outro sentido. O sentido mudou através da história, através das pesquisas que os cientistas fizeram. Tá bom? Tá um silêncio aí. Então, voltando, deixa eu ver aqui. Tem umas coisinhas aqui. Entende-se por sentidos os modos pessoais de compreender ou se apropriar de um conceito, enquanto os significados são os sentidos que se estabilizam com o tempo, fruto de uma construção e de acordos coletivos. Então, a ciência também trabalha com essa questão dos acordos coletivos, né? Um acordo coletivo muito comum é a unidade de massa, né? A gente tem lá 1 quilograma, mas 1 quilograma, onde é que está isso? É um acordo mundial de que existe 1 quilograma padrão colocado lá no museu, que representa, então, todas as unidades têm que ser, por exemplo, medidas a partir daquele quilograma, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Lembrando que a gente estava falando de definição e a gente falou de conceito. O conceito é uma coisa mais ampla. O conceito nos ajuda a entender o mundo que a gente está vivendo. Porém, a gente precisa das definições na ciência para ajudar a construir esses conceitos, né? Um exemplo é a questão da pureza da água mineral. Se a gente for olhar o rótulo da água mineral, e é um exemplo que é muito legal a gente usar na sala de aula, principalmente nos 8º, nos 9º anos, a gente vai ver que a água mineral ela é uma mistura, né? Por que ela é uma mistura? Quem pode responder aí? Hello? Essa eu não sei. Por que ela é uma mistura? Ela tá A misturada gente com olha essa água mineral, né? Elaine, cadê ali? Elaine, O Bruna, Carminho Alisson. tá falando aqui. Porque Fala, ela não é Carminho. pura. Oi? Porque ela não é pura? Tá, mas por que ela não é pura? Ah, Olha lá, olha, nós temos aqui um conceitozinho bem na... Você está acompanhando aqui, Carmindo, ó, a discussão da sim. pureza da água mineral. Ó, água mineral, essas duas palavras, ah, elas já nos dão uma ideia de um conceito. Ali é uma definição, água mineral é uma definição, só que essas duas palavras, elas nos remetem a um conceito. Qual é o conceito? Água mineral significa que é uma água que tem... minérios. Aê, isso. Toma aula. Né? A água que tem minérios, ou seja, não é uma água que só tem H2O. Só que você olha, ela é transparente, ela é insípida, ela é inodora. Mas a gente olhando o rótulo, sabe, né, Carmindo? Eliane, desculpa. Liliane, Marielle, Paulo Vitor, Sharon, Vitor Hugo, Alisson, se não dormiram, que estiverem aí ainda, Bruno. Significa que nós temos uma série de minérios que estão ali presentes na água mineral. Tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho desses minérios. Pergunta. Luiz Everson. Então, por exemplo, para a gente ter uma água, digamos que pura, é só quando a água é destilada. Joia, isso mesmo. Exatamente. Quando você... Boa, Eliane. Vamos lá, então. Vamos aproveitar. Repete o que você falou aí para nós. Vamos fazer o pessoal pensar um pouquinho. Então, para a água ser pura, só se ela for água destilada. Porque, tipo, no geral, a água que vem da Sanepar, para nossa torneira, também tem outras coisas e minerais também. Sim.
Água destilada. Quem sabe o que significa uma água destilada? Vamos pegar a definição do que seja destilação. Para a gente entender o conceito de água destilada, a gente precisa de uma definição, né? De uma palavra. O que é destilação, Carmindo? Água destilada é uma água que passou pelo processo de destilação, que nada mais é que um processo de separação. Tá. Separação. Assim? Beleza, joia. Destilação é um processo de separação. Vamos ver o que a Bruna nos fala. Estão vendo? Professor, Fala, filho. o WhatsApp tá com barulho no fundo. Alô? Estão vendo? Tô ouvindo. É Bruna, né? É. Então, Fala. teve uma aula que o senhor deu que foi sobre... Tá com barulho no fundo, não consigo falar. Lá no laboratório, né? Lembra? Então, eu queria saber se aquele processo que a gente fez era destilação ou era purificação da água, porque a gente utilizou a água do... Como que era? Água do rio? Não era? Isso, a gente trouxe água de várias fontes, né? Isso. E aí, Até o que porque a gente fez um processo de purificação. Mas só que aí a gente usou a filtração, a gente usou carvão. o carvão, ou seja, a gente usou uma série de processos físicos para poder purificar essa água, né? E um desses processos físicos é o que o Carmindo estava falando, a destilação. O que é a destilação? É um processo físico de separação. Opa, Janaína, fala. Tinha caído aqui, professor. Tava mudo tudo. Tá. Sim, agora voltou. Obrigada. Tá, joia. Tá. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. O que é a destilação? Quem sabe aí? Vamos lá, galerinha. Liliane, fala. Separação da água dos minerais? Isso, a gente faz uma separação. Mas como é que é feita essa destilação? Eu preciso que a água evapore e ela depois entre em contato com uma fonte fria. Quando ela evapora, ela passou para o estado gasoso. Quando ela volta depois para o estado líquido, eu chamo isso de destilação. Né? Se a gente pegar uma chaleira na nossa casa, encher de água, depois de um certo tempo, ela vai alcançar 100 graus e vai começar a apitar a nossa chaleira. Essa água vai começar a evaporar. Se eu colocar ali um condensador, o Carmindo sabe muito bem, nós temos lá no laboratório, né, Carmindo? Um condensador. O que é a condensação? É um outro processo físico, onde eu passo a água do estado gasoso para o estado líquido de novo. Então, eu evaporo, ela foi para o estado gasoso, depois eu condenso, e lá do outro lado sai água de novo. Então, esse processo é um processo de destilação. Esse é um processo de destilação simples. O que... Tem alguém fungando aí de novo. Já tem alguém aí com microfone, não. Beleza? Então, o que é a destilação? Vamos ver se vocês entenderam. Eu evaporo a água, ela passa para o estado gasoso, depois ela entra em contato com uma fonte fria, e aí ela condensa e passa de novo para o estado líquido. E eu recolho lá. Eu chamo isso de destilação simples, tá? Então, isso é uma maneira, por exemplo, de eu separar a água mineral e transformar em água destilada, que era o que a Eliane estava falando. E lá embaixo, depois da minha chaleira, vai sobrar uma coisinha lá, um pozinho branco. Se eu for investigar o que é aquele pozinho branco, são os minerais que estão, então, presentes na análise do rótulo da água. Então, é ali que está o produto. Voltando ao que a Bruna estava perguntando, na experiência que a gente fez lá no laboratório, a gente fez a nossa água, pegamos água de poça de esgoto, o pessoal trouxe água de tudo, água barrenta,
E a gente foi fazendo o quê? Vários processos de filtração, vários processos de purificação, todos físicos, não eram nenhum processo químico, e a gente foi fazendo todo esse processo para purificar. Lembra, Bruna, que a gente fez o pessoal tomar água? Eu me lembro, professora, eu tomei, tô viva. Tomou e está viva, né? Pois é, legal. A gente tomou aquela água e a gente tentou imitar o quê? O que a Sanepar faz, Eliane. A gente tentou fazer um processo lá de imitar o que a Sanepar faz, tá? Saiu Então, melhor que a da Sanepar. Oi? Saiu melhor que a da Sanepar. Mas tem um barulhinho estranho aí, né, galera? Gente, a gente tinha que deixar todo mundo o microfone desligado, só liga na hora de falar. Tem um ronco Parece aí que no numa final. igreja? Tá tendo um culto aí? A Janaína quer falar, fala aqui. Professor, uma pergunta. Por que não é recomendado tomar muita água mineral? Ah, dependendo. Vamos lá, vamos ver o que envolve aí. Galera, por que não é recomendado, segundo a Janaína, tomar muita água mineral? Nossa, eu não sabia dessa informação. Na verdade, normalmente, tipo, dependendo do lugar que você vai, a galera sempre tipo, compra garrafão de água mineral, porque não, a procedência da água da Sanepar do lugar, não necessariamente Sanepar, não é muito recomendável, tem um gosto estranho. Isso. É igual na praia, final de ano, normalmente tem que ter uns galões de água mineral, porque a água é um tratamento mais rápido, né? Porque a demanda aumenta bastante. Exatamente. Mas vamos supor, gente, que nós estamos aqui lá no 9º ano e nós temos que responder essa pergunta que a Janaína fez. E aí? Vamos lá. Ela fez uma pergunta e nessa pergunta tem uma afirmação que diz. Repete aí, Janaína. Por que não é recomendável tomar muita água mineral? Sei lá, acho que eu ouvi falar que essa água mineral não contém muito fluor, parece. Dependendo Algo da assim. fonte, dependendo da fonte, essa água, ela pode ter muito magnésio e muito cálcio, dependendo da fonte. Então, se a gente fosse responder isso, Janaína, a gente tinha que pensar um pouquinho assim, levar os estudantes a refletir junto. Bom, será que em todos os casos não é aconselhável, mas a Eliane acabou de dizer, poxa, mas a gente compra água no final do ano porque a água da Sanepar parece que não está tão boa, pô, daí você leva a pessoa a ficar em dúvida, né? Porque às vezes... Sim, assim, aqui em casa, tipo, aqui onde eu moro, a água não é tão boa e também muitas vezes acaba. Aqui em casa tem um caixa d'água, mas tem gente que não tem. E daí eu compro sempre galão d'água, só que minha tia disse que não é bom, por causa que, tipo, faz mal pro estômago, coisa assim. A água mineral não pode ingerir muito. Então a gente sempre usa filtro. O que acontece com algumas pessoas que viajam, por exemplo, para algumas regiões do Nordeste e chegam lá, Eliane, e não querem tomar água da torneira, imediatamente compram água mineral em garrafinha. Começam a tomar aquilo, a água tem um gosto e tem dor no estômago depois. Por quê? Porque é uma água normalmente muito dura. Água dura é uma água que tem muito magnésio e cálcio. E essa água acaba dando um desconforto estomacal. E também, dependendo da quantidade que a gente toma, que não é, né, assim, se a gente morasse num lugar que tivesse a única fonte, uma água mineral extremamente dura, a gente teria uma propensão a ter cálculo renal. O que é cálculo renal? Pedra nos rins. Né? Eu já tive pedra nos rins, sei muito. Fala, Vitor. Como não dá para tomar muita água mineral, né? Eu aconselho o pessoal tá tomando coca. Então, aí que tá. Quando a gente se depara com uma afirmação dessa, né? A gente precisa extrapolar. É uma situação problema. Exatamente o que a gente está tendo aqui, né, nessa projeção que eu coloquei.
A Janaína trouxe uma situação, ó, a minha tia está dizendo que não é muito bom tomar água mineral, dá dor no estômago. Opa, será que toda água mineral vai dar dor no estômago? Não, é uma água que está muito rica em cálcio e magnésio. Tem mais alguém querendo falar alguma coisa? Tem mais alguém com a mão levantada? Não. Então, daí você pode dar uma de louco igual o Vitor. Gente, então vamos parar de tomar água mineral e vamos experimentar tomar só Coca-Cola? Será que não é melhor? Então, assim, essas questões provocativas fazem a gente ter uma situação problema, onde o estudante ele é levado a pensar, peraí, será que então é melhor tomar realmente água, tomar Coca-Cola em vez de tomar água? Né? Então, voltando à questão da água, essa afirmação, fala, Eliane. Mas acho que, tipo, mas no geral, assim, eu imagino que os lugares que produzem essa água, né, tipo, passem por uma regulamentação para ter um nível de magnésio e afins para poder passar para o comércio, né, porque, tipo, tudo que, sei lá, seja uma coca, seja uma água, seja o que for, tem que passar por um processo de controle, né, para não ter excesso de determinadas coisas que causam doenças ou afins, né. Uhum. Isso. Mas em certas regiões, nós temos uma legislação nacional da Anvisa que prevê lá o máximo que a gente tem que a água pode ter de cálcio e magnésio. Mas mesmo nós aqui acostumados com a nossa água super boa, né, ela não tem gosto de nada, a gente vai, por exemplo, na Bahia, eu tive lá ano passado, a gente toma água, ela tem um gosto. Daí você vai olhar assim o rótulo, ela tem uma composição química que faz com que ela tenha um pouquinho de gosto e ela causa um pouquinho de desconforto estomacal, mas ela ainda está dentro das normas da legislação. Né? Então, e vocês sabem no Brasil que a gente tem aí uma pirataria com relação à água, né? E ela é um bem comum, né? O governo está pensando até em privatizar a água, que é um absurdo, mas a água é um bem nosso, né? Um bem comum. Mas tem regiões que a água realmente ela tem uma quantidade de cálcio e magnésio um pouco mais elevada. Fala, Eliane. Não, acho que eu tinha levantado a mão só aquela hora mesmo. Não sei se ficou levantada. Ela ficou levantadinha. Baixa a mão, levanta a mão, beleza. Tá? Olha, tá bem legal essa nossa discussão. Então, falando da água, né, já que a gente tocou nesse assunto da água. Fala, Janaína. Uma pergunta antes de mudar o assunto. Por exemplo, uma pessoa já teve pedra no rim. Sim. E daí ela continua tomando água mineral. Vai dar de novo? Os cálculos renais, Janaína, eles nem sempre, eles não são exclusivos da questão da água, né? Por exemplo, se a gente ingere muito derivados de leite, então é uma afirmação assim que a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de dizer que é isso ou aquilo, porque existem mais fatores. A nossa alimentação, de uma maneira geral, hoje no mundo, ela é muito rica em derivados de leite, né? E os derivados de leite têm muito cálcio. Então, mas é bom para os ossos. Não, esse cálcio que a gente ingere nos laticínios, eles não são absorvidos pelos ossos, tá? Então, sim. Não é só a questão de você retornar a tomar água mineral. Se você já tem uma propensão a ter cálculo renal, é possível que você volte a ter. Por exemplo, eu tive várias vezes já, e já eliminei várias pedrinhas. Bruna? Tá, professor, eu tava pensando aqui, né? Minto, eu tava comentando aqui do lado. Eu acho que, como tem aquelas empresas que fazem a parte de purificação de água, às vezes o valor dessas águas aumentam. Ou seja, significa que quando a água ela tem uma avaliação maior, tipo, é melhor comprar desse servidor aqui, porque seria o processo que eles fazem para deixar a água pura, teria menos chances da pessoa ter algum problema quanto à água
com o valor dela, com o processo de purificação dessa água dessas empresas? Porque eu vi muito que alguns compradores preferem comprar alguns tipos de marca de empresas que fazem purificação de água em galão e garrafinha. Tá, olha só, a água mineral, ela não sofre nenhum tipo de purificação. Você tem que ter uma fonte, aquela fonte você tem que mandar para uma análise em algum laboratório credenciado pela Anvisa, e ele tem que emitir um certificado de que a sua água é uma água classificada como mineral, né? Então, não existe isso de eu produzir uma água mineral. Eu não posso produzir água mineral. A água mineral, ela tem que ser extraída da fonte do jeito que ela está. E do jeito que ela está, ela tem que ser vendida. Por isso que é uma coisa muito delicada. A gente não tem muitas fontes minerais, né? Quais são as águas que a gente normalmente consome aqui, gente, no litoral, de água mineral? Vamos fazer uma enquete aí. Acho que é Ouro Fino, né? Isso, Ouro Fino. Cristal. Cristal. Cristal, que é da Nestlé. Já observaram que é da Nestlé, Cristal? Sim, é da Nestlé. Não sabia. Não sabia, não. Eu acho que é, deixa eu dar uma olhada aqui. Qual é a outra, pessoal? Fonte Life. Graciosa. Fonte Life. Graciosa, que vem ali da, né? Ah, não, desculpa, fonte Santa Bárbara. A água mineral Cristal é da fonte Santa Bárbara, tá dizendo aqui, no Pai dos Burros aqui. Eu, particularmente, deixa eu ver onde é que fica essa fonte de Santa Bárbara. Água mineral, tá. Olha só. A autorização, ela vem do Departamento Nacional de Produção Mineral. É no estado de São Paulo. A Cristal é de São Paulo. Mas a gente tem uma que é da Nestlé. Qual que é a da Nestlé, gente? Alguém lembra? Então a gente tem Fonte Life. A Cristal, acho que é da Coca, não é? Aqui diz que ela é de uma fonte, ela pode até ser da Coca, mas ela diz assim que ela é extraída no município de Santa Bárbara, no estado de São Paulo. Até pode ser da Coca. Eu acho que é da Coca. Certo. Na Nestlé está escrito Nestlé Pureza Vital. Qual? Está escrito Pureza Vital Nestlé. Aonde? Eu procurei no Google agora a garrafinha. Mas e qual garrafinha, querida? Da Cristal? Eu só achei essa. Qual que você achou? Cristal? A da Nestlé. Ah, da Nestlé. Se a gente observar, a água da Nestlé, ela é uma das águas que mais tem cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Eu, particularmente, aqui em casa, eu compro a Fonte Life. Mas a gente tem aqui a Ouro Fino, Fonte Life, Cristal, a própria Nestlé, né? Então, elas têm... E, teoricamente, elas não deveriam, Bruna, de jeito nenhum, sofrerem algum tipo de processamento. Elas nem podem, né? Por esse organismo que regulamenta, o DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, elas não poderiam, em hipótese alguma, sofrer nenhum tipo de influência humana. Certo? Vamos continuar? Posso continuar? À vontade, senhor. Beleza, amigo. Tá tudo bem? Então tá tranquilo? Ninguém fugiu da aula ainda? Deixa eu ver. Ninguém foi pro Silvino? Tirando o... Só o Isaac. Só o Isaac foi pro Silvino, ninguém foi comer pizza, nada. Tá todo mundo aqui. Que bom. Rodrigo Raoni, tá silencioso. Né? Sharon. Tem gente aí que não quer falar hoje. A Daniela Cabral, a Crícia, Camila, o Alisson. Então, aqui tem algumas características que ajudam a gente a entender o conceito de água. Então, conceito de água. Lembra que a gente está trabalhando com conceito e definição, né? A gente precisa de definição para entender conceito, para entender como é que as coisas se relacionam e como é que a gente pode fazer com que isso faça sentido para os nossos estudantes. Então, existem algumas coisas aqui em relação à água que são importantes para nós. Por exemplo, ela é um solvente universal. Se ela é um solvente universal, significa que ela dissolve compostos inorgânicos e orgânicos.
Alguém sabe o que... Agora vem uma definição. O que é um composto inorgânico? O que é um composto orgânico? Alguém sabe? O composto orgânico. Orgânico e inorgânico. Pode colar aí, pode colar. Orgânico não é quando, tipo, tem vida, e inorgânico quando não tem vida? Alguma Não. coisa assim? Não, Eu achei que... tá bom, mas vamos lá, vamos tentar Vamos achar procurar. uma definição um pouquinho mais, Como- mais clássica. Tá. Não, mas sabe que faz sentido a sua pergunta, Carminho, pelo seguinte, porque com que você fez essa resposta, você deu essa resposta porque você associou com aquilo que a gente encontra na feira, produtos orgânicos, Orgânicos. né? Pode ser. Então, a gente usa algumas coisas, a gente usa... Ó, Ah. Eu acho que Peraí que o microfone tá ligado. orgânico é quando tem... Vai lá. Cadê o Samuca? Rodrigo, Raoni, Paulo. Não estão aí esse povo? Bruna, Tô aqui, professor. quem falou? Eu. Samuel. Samuca. Vai lá, Beleza. Samuca. O que é um composto orgânico? O que é um composto inorgânico? São Professor, átomos, né? eu São vi moléculas. ali que o... Formados por átomos de carbono. Isso, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e halogênios. Lá tem o Isso. cloro, o flúor. Basicamente, esses são os compostos orgânicos. Então, veja, olha só, a partir do que o Carlindo falou, a gente começa a perceber que a gente usa uma palavra para uma definição que ela não é. A palavra orgânico a gente usa só dando a impressão que é uma coisa que vem da natureza, que tem vida, né? Como se as outras coisas não fossem orgânicas, né? Uma folha de papel é um composto orgânico? O que vocês acham? Uma folha de papel. Do que é feita a folha de papel? Você está falando de Não sei. quais elementos compõem É a folha? seiva, não, professor? Oi? Folha de papel? Seiva Diga. da árvore? Vem da... Isso. Vem da seiva da árvore. Ele é feito de quê? É compostos, né? É uma fibra de origem vegetal e tal, né? E ela, na realidade, é um amontoado de açúcares, né? O papel é um amontoado de açúcar. E o açúcar é composto de carbono e hidrogênio. Logo, o papel é um composto orgânico, certo? Então, a definição de composto orgânico, todas aquelas moléculas formadas por carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo, basicamente, né? Por exemplo, o DNA nosso, ele é formado por esses elementos. Então, ele é um composto orgânico, tá? Por outro lado, o que é um composto inorgânico? Se alguém já foi procurar aí. Alguém foi procurar? Inorgânicos, sistemas não vivos. Tem a ver com isso? Isso. Os compostos inorgânicos são aqueles compostos minerais. Opa! Agora a gente volta lá na água mineral. Então, compostos minerais que não têm uma origem viva, né? Que não tem uma origem orgânica, que é rica, né? Por exemplo, a ferrugem é formada de ferro e oxigênio, portanto, é um composto inorgânico, tá? O aço... Rochas e minérios. Oi? Rochas e minérios também são inorgânicos. Exatamente. Rochas e minérios são compostos inorgânicos. Por quê? Porque eles vão ser ricos nessas substâncias que eu acabei de falar. Ferro,
cálcio, magnésio, tá? Então, a característica da água, dissolve compostos inorgânicos e alguns compostos orgânicos. Alguns compostos orgânicos, por quê? Porque a água, ela não consegue dissolver, por exemplo, a gasolina, né? Ela nem se mistura com a gasolina. E aí, ela não se mistura por causa do conceitozinho que está aqui embaixo. Compostos polares e alguns apolares. Composto polar é aquele que forma polos, forma carga positiva e carga negativa. A água, ela forma carga positiva e carga negativa. Logo, ela gosta desses compostos polares. A gasolina é um composto totalmente apolar. Ele não tem carga. Se ele não tem carga, ele não vai gostar muito da água. Tá? Tem um cara que é apolar que gosta da água, que é, hoje, o que a gente tem usado muito aí e encontra no mercado, que é o tal do álcool 70%. O que significa um álcool 70%? É um álcool que tem 70% de água, de álcool, e 30% de água. E o álcool que está ali é um composto apolar e ele é orgânico, tá? E esse composto apolar, alguém já misturou água com álcool e viu assim como ficou a temperatura do frasco? Alô? Fica meio quente. Fica quentinho. quente, exatamente. Porque como eles não são muito amiguinhos, a hora que combina água com álcool, isso libera calor. Quando libera calor, a gente diz que a gente tem uma reação exotérmica, para fora. Liberou calor, vai para fora. Certo? Então, aqui estão algumas características da água. É um solvente universal, dissolve compostos inorgânicos, que agora a Bruna falou, né? Que são os minerais e alguns compostos orgânicos. Por exemplo, o álcool de cozinha. Dissolve compostos polares, aqueles que formam polos. Por exemplo, o sal de cozinha. Se eu pego o sal de cozinha e jogo na água, ele se dissolve até um limite, né? Tem um limite para dissolver. E também dissolve alguns compostos apolares, tá? E a água, claro, é um líquido fundamental para a vida, porque tudo envolve água, né? A gente tem alguns... Olha como é que é a estruturinha da água. Aí, ó. Por que será que ela é uma molécula apolar? Desculpa, uma molécula polar. O oxigênio, ele é um átomo que está aqui, ele é bastante eletronegativo. Lembrem que o átomo ele é formado por um núcleo que tem prótons e nêutrons e por uma eletrosfera onde giram os elétrons, certo? Então, esse oxigênio, olha só como é que está a molécula de água. É desse jeito que a molécula de água é, tá? Ela é um átomo de oxigênio e um ângulo aqui, ó, de 109 graus que forma esses dois hidrogênios. Mas alguém pode perguntar, professor, por que esse tracinho não está aqui do lado? Ó? Por que esse tracinho não está aqui desse lado? Por quê? Porque o oxigênio ele é um átomo extremamente eletronegativo e ele faz com que esses hidrogênios fiquem longe dele. Ele tem muita carga negativa e ele empurra. Alguém está perguntando alguma coisa. Pode perguntar. Professor, eu não estou... Qual slide o senhor está? Não tô... Eu estou no 11. 11? Não está aparecendo? Para mim não, tá uma tela branca aqui só. Sério? É que, na verdade, tá tendo que passar do lado ali, assumir o controle. O meu também não tava aparecendo, eu passei até achar onde ele tava. O meu apareceu isso que tá o professor. Coloca no controle do lado do botão branco falando qual slide ele estava. Tá naquele, né? Que tá um O, 2H e... Isso, esse aí mesmo. Ok, Isso. então eu tô acompanhando agora. Então, essa, né, meu querido, é a molécula de água, H2O. Quando a gente imaginar a água, por favor, não pensem mais daquele jeito,
2 embaixo e O em cima. A gente, vamos tentar pensar a molécula de água desse jeito aqui, ó. Por quê? A partir daquela definição, a gente vai extrapolar para um conceito um pouco maior, que é uma molécula que é angular, tem esse ângulo aqui, dois hidrogênios formando esse ângulo, esse oxigênio aqui. E por que esses 2 hidrogênios não estão aqui do lado, ou não estão em cima? Por que eles estão desse jeito? Por quê? Porque o oxigênio é um átomo extremamente eletronegativo que repele esses 2 hidrogênios aqui. Claro que os 2 aqui não vão ficar pertinho, eles ficam formando esse ângulo de 90 graus, tá? Vamos para frente. Essa estrutura da água, olha só, a gente tem uma definição, a gente extrapolou agora para um conceito um pouco maior, e esse conceito vai poder explicar algumas coisas que a gente vê na realidade da vida cotidiana. O fato da água ter aquele ângulo de 109 graus que eu mostrei aqui nesse slide anterior, faz com que a gente tenha um fenômeno físico chamado de tensão superficial. O que é tensão superficial? É a alta capacidade da molécula de água se manter unida. Ela vai formando uma teia. E essa teia faz com que, por exemplo, alguns insetos possam caminhar sobre ela e não perfurar essa camada. É como se formasse um tapete, e esse tapete formasse, então, uma teia. Tá? Um oxigênio em cima, 2 hidrogênios embaixo, e eles fossem formando, então, essa teia. Certo? Estão entendendo? Esse fenômeno chama-se tensão superficial. A água tem uma grande tensão superficial. Quando a água cai no vidro, quando ela está chovendo, o que acontece? Ô, professor, Oi. o senhor está em que slide? Porque aqui, quando o senhor está falando e não está aparecendo. Aí, quando eu aperto aqui, assumir o controle, pergunta se eu tenho certeza que eu posso, se eu quero assumir o controle, posso passar aqui? Pode. Vai para o 12, eu estou lá no 12. Tá. Então, nós estamos falando... Chegou lá, Liliane? Não, professor, tá no branco 12 para mim. Agora Dá tá... uma clicadinha. Hã? Pera aí, alta tensão superficial, né? Isso. Tá aparecendo. Beleza. Tá. Ótimo. Então, essa alta tensão superficial se deve à estrutura molecular da molécula de água, que é um oxigênio cercado por 2 hidrogênios. E eu fiz uma perguntinha. Quando a água cai numa superfície, por exemplo, no vidro do carro, o que forma, gente? Olha, umas bolinhas. Exatamente, Eliane. E essas bolinhas se formam por quê? Porque ela tem uma alta tensão superficial, ela se repele, ela faz com que todas aquelas moléculazinhas se juntem e fiquem redondinhas. Ela não se espalha por sobre aquela superfície. Por quê? Porque aquela superfície, ela se repele. Opa! A água se repele e forma, então, as gotículas. Tá? Isso se deve à alta tensão superficial. Flávia, você chegou? Olha só, essa teia que eu estava falando para vocês, ó, vai formando uma teia. O oxigênio se atrai pelo hidrogênio, o oxigênio pelo hidrogênio. Todo mundo está ali? No slide 13? Não, o meu ainda tá no 12. Não, tá no 12. Tá, vamos para frente, então. Vamos para o 13. Agora sim. Beleza? Estão vendo, então, essa teia chamada de alta tensão superficial? Apareceu? Dá um cliquezinho que ela vai aparecendo. Ótimo. Ok. Aê, tá todo mundo... Beleza? Então, vai formando o que a gente chama ali de ponte de hidrogênio. Vocês estão vendo que tem uma flechinha? Entre o hidrogênio e o oxigênio, tem um pontilhadinho, não tem? Esse pontilhadinho é a alta tensão superficial da água. Essa atração entre um átomo de oxigênio... Opa, mais uma pessoa está entrando lá.
Beleza. Trancou aqui para mim agora. Alguém? Ali, ó. Então, vocês estão vendo, né, pessoal? Essa ponte de hidrogênio, ela é uma atração que há entre o oxigênio de uma molécula de água com o hidrogênio de uma outra molécula de água. E isso faz com que haja essa palavrinha chamada de tensão superficial, tá? E isso faz com que quando uma gotinha de água caia e bata numa superfície porosa ou numa superfície lisa, que ela não tem atração, em vez de ela escorrer, ela se repele e forma as gotinhas de água, tá? Vamos para frente. Quando a gente está tomando um banho de piscina, ou está aqui no mar, uma delícia, né? A gente fica um tempão lá na água. O que acontece com a nossa mão? Enruga. Enruga. Por que ela enruga? Porque ela absorveu muita água. Hã? Fica muito tempo na água. A gente ficou muito tempo na A água. pele amolece. Hã? A pele amolece. Sofre muita A pele água. amolece, coitadinha da pele. E daí? Vamos lá, vamos pensar. Então, o que nós temos aqui nessa superfície dos nossos dedos, né, das nossas extremidades? A gente tem células, certo? E o que tem dentro da célula? A gente é composto por 70% de água. E aí a gente está lá, belo e formoso, né? Nadando na piscina, fica lá uma meia hora, daqui a pouco a gente está com os dedinhos tudo murcho. O que significa? Que aquela água que estava onde? Na nossa célula, resolveu dar o pira dali. Saiu, foi embora. Por quê? Porque ela viu que tinha muito mais água lá na parte externa, e ela, para que eu vou ficar presa aqui dentro dessa célula? Eu vou me embora daqui. E aí, os nossos dedos ficam murchos, porque houve uma migração da água que estava na nossa célula e passou de um lugar, digamos assim, menos confortável para um lugar muito mais confortável, onde tem muito mais amiguinhas, águas, moléculazinhas de água para ela poder se divertir, né? Mas daqui a pouco a gente sai e já volta ao normal, né? Por quê? Porque há um equilíbrio, né? O nosso corpo é cheio de água, então a atividade celular do nosso corpo depende da água, né? Depende muito. E uma coisa, se a gente tomar, por exemplo, água destilada, o Carmindo sabe que lá no laboratório a gente tem água destilada. Se a gente tomar, né, muitos de vocês que já trabalharam ou trabalham em laboratório sabem, se a gente tomar aquela água destilada, dá uma dor de barriga. Por quê? Porque aquela água ela não tem nenhum nutriente, ela não tem nada que seja bom para o nosso corpo. Ela é só H2O. A gente precisa tomar água com sais minerais. É muito importante que a nossa água tenha sais minerais. A água que vem da Sanepar tem sais minerais, tá? E a propósito, a água nossa aqui, que nós consumimos no inverno, principalmente, né, de abril até outubro, é uma água que vem dessa fonte que está aqui atrás da minha casa, né? Que é aqui do mato mesmo, aqui do morro, ali onde tem aquela reserva aquele tanque. Praticamente toda essa região de quem mora aqui em Matinhos, a nossa água toda praticamente vem daquela fonte ali. É uma água extremamente saudável, certo? Mas então, entenderam por que a gente fica com o dedinho murcho? Porque a água que está na célula, ela sai da célula e vai fazer parte daquele mundo de água que tem ali fora, que é muito mais interessante do que ela ficar ali dentro, certo? Mas, rapidamente, quando a gente sai da água, depois uns 10 minutos, volta esse equilíbrio, né? Porque a célula não vai viver sem água, tá bom? Daniela, alguém quer falar?
Oi? Oi? É, Agora eu fui para o outro slide. Estou no 15, tá bom? características dos sais minerais, isso? Isso. Tá todo mundo aí nos sais minerais? Sim. Beleza. Então, Professor, ele... por que quando a gente, tipo, usa aqueles produtos para limpar fogão, limpar panela, a mão fica enrugada mais rápida? Porque também a gente está em contato com uma quantidade maior de água. Pensa que a gente tem uma célulazinha minúscula, mas super minúscula, e lá deve ter uma micro gotinha de água. E aí a gente começa a limpar, nem é pelo produto em si, é mais a quantidade de líquido que tem fora da célula é maior do que a quantidade de líquido que tem dentro da célula. Então, essa água que está dentro da célula prefere sair da célula do que ficar lá dentro da célula, tá bom? É porque, tipo, tem um produto, assim, que você usa para limpar o fogão, e daí, tipo, só de você passar ele já, sem água, sem nada, a mão já começa a ficar enrugada. E, tipo, parece que grudar, sabe, aquele espelhinho do Bombril? Aham. É muito estranho. Sim. Isso se chama, esse processo é um processo de transferência. Opa. A minha apresentação desapareceu aqui. Alguém, não sei o que aconteceu. Pois é, não estou vendo também. Eu Eu vou... estou vendo a Crícia. A Crícia eu estou vendo. Viu, professor? Oi, professor, é a Marina. Boa noite. Oi, Marina. Que bom tê-la aqui Estão me conosco. escutando? Mais antes tarde do que nunca. Antes tarde do que mais tarde, né? Isso. Agora que eu conseguia entrar, viu? Eu queria saber se tem a ver com a retenção de líquido também, já que a célula elas, que nem você falou, são minúsculas e a maioria é por água, que normalmente podia absorver isso na mão e inchar, né? Uhum. Tem alguma coisa a ver isso ou não? Existem pessoas que têm essa questão da retenção de líquido que está associada com um desequilíbrio hormonal e metabólico. Então, tem pessoas... nesse caso específico aí da água que sai dessa célula, é porque ela prefere estar em contato com uma quantidade maior dos seus amiguinhos, digamos assim, né? Do que ficar sozinha lá dentro da célula. Agora, a retenção de líquido é uma outra coisa bem interessante que depois a gente pode conversar, né? Que tem a ver, então, com o desequilíbrio da água no corpo. Né? Ela vai acumulando líquido, que não necessariamente é só água, né? É água com sais minerais, em função de que o nosso metabolismo não está funcionando direito. Voltou aí para vocês o slide 15? Voltou. Beleza. Então tá. Características dos sais minerais. A gente já entendeu que os sais minerais, eles são compostos inorgânicos, formados por exemplo, aqui, Na é o sódio e o Cl é o cloro, né? Então, os sais minerais, eles têm uma característica muito importante. Eles, na presença de água, eles se separam e formam íons. Íon positivo e íon negativo. Né? Como é que a gente chama de íon positivo? Qual é o nome desse íon positivo? Qual é a definição íon positivo? Alguém sabe? Ai. Deixa gravado. Mas daí, se deixar gravado, o que acontece? Qual a definição de íon positivo? Não. Tem um nome. Prótons? Chama-se cátion. Isso. Cátion. E o íon negativo a gente chama de... Elétrons? Ânion. Meu Deus do céu. Não tem problema. O que é o elétron? O elétron é aquele cara que está circulando o átomo, né? O próton e o nêutron estão no núcleo e o elétron está lá circulando. Na realidade, esse menos aqui, que significa o ânion... Opa, alguém foi para frente.
Vai ter palestra no que vem. Está falando de Então, Agora tá andando tudo rápido. mas põe lá assim, assumir o controle, que daí você volta lá para o slide 15. Alguém deve estar mexendo lá no... Não, estou trabalhando sim. Então, os sais minerais, compostos que em água formam íons, positivo cátion e negativo ânion, tá? E eles passam agora, como eles estão separados, eles passam a serem capazes de conduzir eletricidade, tá? Então, substâncias que em água se dissolvem, formando cargas positivas e cargas negativas, a gente chama isso de eletrólito. Eles podem conduzir eletricidade. Por que eles podem conduzir eletricidade? Porque eles têm polos, polo positivo e polo negativo. Eles funcionam como se fosse uma pilha. Então, eles podem conduzir eletricidade, né? Por isso que a gente não deve, numa tempestade, ficar dentro do mar. Concordam? Sim. Lá no mar está cheio de eletrólito, tá cheio de cloreto de sódio lá, formando carga positiva e negativa. E se vem o raio, né? Até porque há mais probabilidade de um raio cair no mar do que cair em terra, e a gente estando lá, a gente pode sofrer uma descarga elétrica e vir a óbito, tá bom? Mas eu ouvi dizer que Ei, professor. Ui. Que a água não conduz eletricidade. Ah, e aí, o que você me diz? Sei lá, se tiver alguns elementos na água, se tiver muito alumínio, sei lá, alguma coisa assim. Então, é o Samuel, né? Isso. Samuel, a água, ela tem uma baixa condutividade elétrica se eu tiver apenas hidrogênio e oxigênio, se for uma água destilada. A água que a gente consome, a água que a gente encontra em várias fontes, a água que a gente encontra no poço, a água que está no mar, a água que está no rio, ela está cheia de sais minerais. E a gente acabou de ver aqui, ó, que os sais minerais, olha aqui no slide 15, que os sais minerais, eles formam íons quando eles estão na água. Então, a água passa a ser um condutor de eletricidade, tá? Se eu pensar na água destilada, não, mas a chance da gente achar água destilada é só se a gente comprar uma garrafinha, né? Ou lá no nosso laboratório a gente produz água destilada porque a gente faz essa destilação que eu expliquei ainda há pouco, né? A gente tem um equipamento lá que aquece a água, ela ferve, vira vapor, passa por um condensador e sai lá do outro lado, tá? Entendi. Ó, esse amiguinho nosso aqui, que é essa nossa amiguinha, que é a tabela periódica, ela nos dá uma ideia onde estão os compostos mais eletronegativos da tabela e onde estão os átomos mais eletropositivos da tabela. Então, o hidrogênio está ali sozinho. O hidrogênio é o hidrogênio, ele não é amigo de ninguém. Ele é o cara. Todos os outros amarelinhos são os metais. Estão vendo ali? Sim. Para mim é amarelinho. Não sei se para vocês está aparecendo outra cor. Amarelo. Amarelo, beleza. Depois tem uns rosinha clarinho aqui, ó. Deixa eu só voltar um pouquinho. Opa. Então, tem esses clarinhos aqui, ó, que são os semimetais. Eles não são nem não. Todos esses amarelos aqui são metais. Depois desses rosinhas claros, né, o berílio, o silício, o germânio, o astato, o antimônio, o telúrio, o polônio, eles são semimetais. Eles não são nem uma coisa nem outra. Uns caras, não é rosinha, né? Esses daqui seriam o quê? Um violeta? Salmão? Para você, o carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, salmão, esses aqui? Ah, não, pensei que era o rosa. Tem um rosa mais claro, que é o polônio, o boro. Isso, esses rosinha claros são os semimetais, eles não são nem uma coisa nem outra. Agora E os caras que são
o rosa, né, são os não metais. Então, o que a gente mais encontra na natureza? Esses caras aqui ligado aos metais. Por exemplo, se eu pegar o oxigênio e o ferro, eu tenho a ferrugem, que é o óxido de ferro. É um não metal ligado com o metal, que é o ferro. E depois tem os caras que não gostam de ninguém. Os gases nobres que estão aqui, né? O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Esses carinhas não querem saber de ninguém, né? Então, os metais, eles têm bastante elétrons falta elétron para eles. E esses caras aqui, ó, oxigênio, fluoro, cloro, o bromo, o iodo, o astato, esses caras, o enxofre, eles têm muito elétron. Então, é natural que esses elementos que estão aqui gostem de se relacionar com esses caras aqui. Os amarelos gostam muito de se relacionar com os não metais. E os semimetais, eles estão meio assim, eles estão numa posição intermediária que, dependendo da situação, eles vão querer se ligar a alguém. Dependendo da situação, eles vão gostar de se ligar com o oxigênio. Por exemplo, silício e oxigênio formam o que na natureza? Alô? Pessoal, silício e oxigênio formam o que na natureza? Respondam. Alô, tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. Formam cristais? Quem que é a pergunta? Ó. Silício e oxigênio. Juntando, silício e oxigênio formam o que na natureza? Eu ia falar isso. Fala, tem alguém? Fala, Eliane, eu estou te ouvindo. É Eliane? Marina, fala, Marina. Tem alguém com bebê aí? Alô? Silício com oxigênio formam talvez a substância que mais tenha na natureza. Alguém sabe? Fala, Bruna Manuela da Silva. Professor, não é... Ai, eu tô com vergonha de falar. Quem é? Eu não sei se era que se fazia concreto, tijolo ou argila. Eu não sei, eu tô na dúvida. Eu sei que era... Silício com oxigênio forma uma das coisas que a gente mais tem aqui no litoral. Não sei. A areia. Areia, né? O silício e o oxigênio formam areia, né? E a areia, e se eu purificar essa areia, tirar só o silício e o oxigênio, eu vou formar o vidro, certo? Então, dependendo da situação, os semimetais, como o silício, vão gostar de se relacionar com os não metais, certo? Então, essa visão que a gente está tendo aqui da tabela periódica, não sei se você já tinha oportunidade de vê-la dessa forma, ela nos permite entender um pouquinho como é que as coisas acontecem na natureza, né? Quando a gente fala de sais minerais, quem serão? Serão os amarelinhos que estão aqui, que vão se juntar, por exemplo, com os rosinhas. Isso vão formar os sais minerais. Os compostos orgânicos serão só rosinha com rosinha. Tá? Carbono com nitrogênio, oxigênio, flúor, fósforo, enxofre, cloro, selênio, bromo, iodo, astato. Quando esses caras se relacionarem entre eles, formarem reações entre eles, nós vamos ter os compostos orgânicos. Qualquer coisa diferente disso são os compostos inorgânicos. São compostos principalmente por os metais, que são os amarelos, se relacionando ou com os rosinha, os não metais. Deu para entender? Alô? Deu. Que bom. Quem respondeu? Entendi, sim. Bruna? Tá bom.
Gente, assim, ó, nós estamos chegando perto das 9, e a minha ideia é que a gente tivesse, nesses nossos encontros, por volta de 1h30 de atividade de aula síncrona. Por quê? Porque isso também, depois de uma certa hora, o que que acontece? A gente vai cansando e o nosso nível de concentração também vai cansando. Esse material aqui, ele já está disponível aqui no Teams para vocês, tá? Então, na semana que vem, a partir do slide 16, nós vamos continuar a nossa aula. Agora, eu queria conversar com vocês um pouquinho assim, que vocês me dessem um feedback do que vocês acharam desse nosso encontro, um feedback, um retorno aí, um comentário, alguma coisa. Tá bom? Quem quiser falar, pode falar. Beleza. Eu me bati um pouco para entrar, né, nesse aplicativo que eu não sabia que existia, e você viu, né, que eu me bati, mas entrei. Mas eu gostei, porque eu entendi bem a sua explicação, eu não peguei desde o comecinho, mas o que você explicou foi muito bom. Uhum. E as aulas só são de segunda-feira, então? Dani, nós vamos ter aula na segunda, na próxima segunda de novo, e depois nós vamos ter 2 semanas que vocês vão ter oportunidade de fazer atividades, tá? E também eu vou ao longo da semana marcar assim um dia para a gente ficar 1 hora só de bate-papo, só para a gente conversar, tá bom? Tá legal. Professor, tem mais uma coisa. Sabe a Josélia? Sei. Então, ela se inscreveu e ela não conseguiu entrar. Na realidade, ela quer entrar primeiro no grupo do WhatsApp que o senhor fez, né? Me manda o contato dela, que daí eu já adiciono ela no grupo, tá? E avisa ela que eu vou disponibilizar essa aula hoje também, para que a gente possa ter isso registrado, tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Mais alguém? Eu achei bem bom também. Foi melhor do que eu pensei que ia ser, falando do primeiro encontro, né? Eu espero que continue assim, porque são coisas que eu tenho bastante interesse de aprender, e a gente acabou não vendo exatamente nada sobre isso durante o curso, né? Então, acho que vai dar um gás bem bom para mim que estou no último ano. Acho que é isso. Eliane, eu fico bem feliz do teu comentário, e, assim, eu vou me esforçar bastante para que a gente torne esses momentos bem, assim, produtivos, tá? Só? Pode. Oi. Então, professor, eu gostei também. Assim, teve umas perguntas que o senhor fez que eu até respondia mentalmente, porque com o microfone ligado atrapalha muito, né? Então, teve alguns que esqueceram o microfone ligado. E, assim, mas pela primeira vez foi bom. E assim, pesquisei, as perguntas iam sendo feitas e eu ia pesquisando. Depois eu vou voltar nessa aula para fazer algumas anotações, né? Porque foram passando, eu acredito assim que foram rápidas as passagens, mas foram interessantes. Então, é assim, né? Eu gostei e tomara que continue assim, que a turma empolgada e colaborando. Eu não entrei muito porque eu tô com um problema no meu telefone, então às vezes quando eu ia responder eu saía, mas foi muito bom. Gente, então é isso, né? Se mais alguém quiser falar. Eu quero agradecer vocês aí todo o empenho, né, de entrarem, e também estamos aí nesse processo de construção desse processo, né? Conto muito com a ajuda de vocês para que a gente possa tornar esse momento bem produtivo. Tá bom, meus queridos? Então, vamos encerrar. Uma boa noite para vocês. E eu vou lançando coisas ali também no WhatsApp para vocês, e quem me conhece sabe que eu sou bem... tento botar coisas para que a gente possa refletir e tal. Tá bom? Valeu, professor. Um abração, queridos, e boa noite, tá?
Boa Boa noite. noite, gente. Até a Boa próxima. noite. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, povo. Abraço.